Meu nome é Dr. Thiago Simão e hoje eu vou falar para vocês sobre uma cirurgia que é muito comum de ser realizada, que é a cirurgia tripla, conhecida como Mummy Makeover. É a cirurgia que envolve abdominoplastia, lipoaspiração e mastopexia. E para você se preparar para realizar esse grande sonho, tem todas algumas etapas que devem ser seguidas e eu vou explicar para vocês em detalhes. Bom, a primeira coisa é você ter o autoconhecimento, ou seja, você entender qual é a sua necessidade e quais as expectativas que você tem em relação a essa cirurgia. Então, as pacientes que são indicadas para fazer a Mummy Makeover são aquelas pacientes que tiveram flacidez, tanto da barriga quanto das mamas, após as gestações, geralmente 2, 3 gestações. Então vai depender muito do quanto você ganhou de peso após a gravidez, durante a gravidez, e o quanto você ficou com flacidez nessa pele após ter tido o bebê. Então essa flacidez ela é definida como o quê? Como o esticamento dessa pele. Então você vê que as mamas antes eram em pezinhas e elas cederam, agora estão aqui embaixo. A barriga também, quando você senta, antes ela ficava retinha, agora ela faz uma dobra grande. Então isso são sinais de que você tem uma flacidez na região do seu tronco e que essa cirurgia pode ser indicada para você. Bom, então se você entendeu quais as necessidades, agora precisa também estabelecer as expectativas. O que você espera dessa cirurgia? Então você espera que melhore a flacidez das mamas, que levante mais as mamas, quer um colo mais marcado, você quer uma barriga mais esticada ou só uma barriga mais sequinha. Então você precisa estabelecer as suas expectativas em relação àquela cirurgia e discutir isso com o seu médico, e ele vai dizer se é possível atingir aquilo que você está almejando. Então o próximo passo é a consulta com o cirurgião. Nessa consulta você vai falar para ele as suas queixas, o que está te incomodando, e também as suas expectativas, e ele vai dizer para você se é possível realizar a cirurgia e se é possível atingir aquele resultado que você está almejando. Então, a avaliação de um profissional adequado é importantíssimo para que você tenha uma cirurgia bem sucedida. Depois disso, você precisa fazer um planejamento financeiro. Então, toda a cirurgia envolve custos com o cirurgião, com auxiliar da equipe, com anestesista, com o hospital, com a prótese de silicone. Então todos esses custos têm que ser colocados no papel e você fazer um planejamento financeiro adequado, porque você tem que considerar que você vai gastar não só com a cirurgia, mas também com o pós-operatório, com as cintas e com eventuais complicações que possam ter, que você talvez tenha um custo a mais para poder realizar mais algum outro procedimento, se necessário. Então, você tem que ter uma reserva financeira para fazer tudo isso, entendeu? Então, vão ter vários procedimentos durante a cirurgia e após a cirurgia que podem envolver custos e você precisa se preparar financeiramente para poder fazer tudo isso sem passar aperto. É importante ter também uma rede de apoio, ou seja, a sua família, o seu marido, os seus amigos te apoiando para fazer essa cirurgia, porque no pós-operatório imediato ali você vai precisar de alguma ajuda para poder fazer a troca dos curativos, para poder vestir a cinta, para poder se levantar, para poder cuidar do dreno. Então toda essa rede de apoio de amigos e familiares vão ser importantes para que você possa ter uma recuperação mais tranquila, sem sofrimentos, e também possa ajudar a te levar para as consultas, a levar para fazer as drenagens. Então toda essa rede de apoio é importantíssima para a sua recuperação. E também tem toda uma questão de preparação física e mental para a cirurgia. Então, a gente recomenda a paciente a fazer uma atividade física, estar bem de saúde, saudável, para poder fazer uma cirurgia. Você não deve, fazer a cirurgia para depois eu vou procurar atividade física. Não, o ideal é que você já tenha esses hábitos na sua vida
antes mesmo de realizar o procedimento. Então, muitas vezes a gente pede a paciente para emagrecer antes da cirurgia. Então, é importante ela já fazer alguma atividade física previamente para que depois ela possa continuar isso também após a cirurgia. Um preparo mental também, porque é um momento delicado que você vai fazer uma cirurgia grande, é dolorido, tem uma recuperação pós-operatória envolvida. Então você precisa estar mentalmente bem para fazer essa cirurgia. Então pacientes que estão deprimidas, com problemas psicológicos importantes, algum trauma, o ideal é que ela se recupere disso antes de fazer a cirurgia. A gente vê muitas pacientes que estão deprimidas com a sua própria aparência e que buscam a cirurgia como uma solução para tratar aquela depressão. Isso não vai ajudar muito, porque aquele estado depressivo que você está pode interferir muito na percepção que você vai ter da cirurgia. Então, muitas vezes a paciente pode se olhar no espelho, ela está muito inchada, está cheia de roxos, que é normal após um procedimento, mas ela está psicologicamente debilitada e com problemas pessoais, com depressão, e aquilo acaba interferindo e a paciente acaba achando que o resultado dela vai ficar horrível, que aquilo vai ficar muito feio, que ela não gostou do procedimento, porque ela não estava mentalmente preparada para fazer aquela cirurgia. Então, quando a gente percebe que a paciente está num estado emocional debilitado, com um estado de humor muito oscilante, então o ideal é que ela procure auxílio, procure tratamento e esteja mentalmente bem, tranquila, com a sua paz restabelecida, para que ela possa então fazer essa cirurgia de uma forma muito mais tranquila. Então é importante que a paciente esteja bem tranquila para poder enfrentar esse período ali de pós-operatório que é um pouco estressante. E ligado a isso também é importante que a paciente tenha compreensão dos procedimentos que ela vai realizar. Então por isso que eu falei da parte mental, é importante porque essa parte mental vai interferir também na compreensão da paciente. E ela precisa compreender exatamente o que vai ser realizado, quais são as expectativas, quais são os resultados possíveis de ser alcançados, porque isso tudo vai interferir no pós-operatório, na forma como ela vai receber essa cirurgia, como ela vai ver essa cirurgia no pós-operatório. Então, se a paciente tinha uma falsa expectativa lá atrás, ela vai se frustrar no pós-operatório. Então ela nunca vai conseguir enxergar aquilo que ela estava imaginando lá atrás. Então se a paciente tem expectativas realistas, ela vai conseguir ter um resultado muito mais próximo do que ela estava esperando. Então é importante que a paciente tenha essa compreensão do que é possível fazer antes da cirurgia para que ela não venha se frustrar depois. E a organização com pós-operatório, isso aí é uma dica muito importante, tá? Porque o pós-operatório é um processo um pouco trabalhoso, você vai ter que ficar fazendo drenagens, usar cinta, vai ter que ficar se deslocando da sua casa até a clínica para fazer as drenagens pós-operatórias. Então você precisa ter tudo isso planejado quando você for realizar a cirurgia. Então você já precisa separar o seu tempo para poder fazer todos esses procedimentos que precisam ser feitos. Você precisa ter a ajuda das pessoas que vão te levar, te trazer. Então todo esse planejamento tem que ser feito antes mesmo de fazer a cirurgia. Não pode deixar para fazer isso depois que fez a cirurgia, em cima da hora, ter que conseguir alguém às pressas, ter que arrumar uma pessoa para fazer a drenagem às pressas. Não, você já se planeja antes, você já deixa tudo preparado, para quando você realizar a cirurgia, você já sabe o passo a passo que deve ser feito. E isso é importantíssimo. Eu vejo que muitas pacientes, às vezes, não se programam para isso. Então, quando vai fazer o pós-operatório, ela acaba deixando para escolher, decidir com quem vai fazer em cima da hora, aí não consegue fazer com o profissional que ela gostaria. Às vezes não tem ninguém para levar ela nas drenagens e aí ela acaba deixando de ir. Então tudo isso vai interferir no resultado. É importante você já deixar tudo planejado, tudo programado previamente para não ter nenhuma surpresa. E por fim, a última dica que eu quero dar para vocês é a paciência.
é importantíssimo ter paciência no pós-operatório, porque esse é um processo longo. O resultado não vem na primeira semana nem no primeiro mês. O resultado ele vai sendo construído dia a dia. Então é importante que a paciente tenha paciência para fazer todo o pós-operatório e aguardar esse período para então ela enxergar o resultado. O resultado costuma aparecer depois de um mês, vai começando a aparecer os primeiros resultados. Aí com 3 meses ela já está mais desinchada, já aparece um resultado melhor. Com 6 meses em diante é que você consegue enxergar um resultado mais definitivo, mais próximo do resultado final. Então é preciso esperar, ter paciência, esperar todo esse período para que você atinja o resultado que você está querendo. Então você precisa se planejar, se preparar e ter paciência. Quando você faz todo o pós-operatório, segue rigidamente as orientações que o seu médico te deu e tem paciência e confiança para poder esperar até o período de 6 meses, você vai conseguir ver o seu resultado aparecendo aos poucos, tá bom? Então a paciência é a última dica e eu acho que é uma das dicas mais importantes que eu tenho para dar para vocês. Bom, então se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessas dicas, não esqueça de curtir aqui o nosso vídeo, isso é muito importante para continuar impulsionando o nosso trabalho. E também compartilhe esse vídeo com alguma amiga que pensa em fazer essa cirurgia também e você acha que essas dicas vão ser importantes para ela, por favor, compartilhe. E por último, para quem chegou até aqui, eu peço para se inscrever no nosso canal. É importante para você poder receber os nossos vídeos toda semana quando a gente postar aqui para vocês, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Meu nome é Dr. Thiago Simão e eu realizo sonhos através da cirurgia plástica.